Olá, borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho um imenso prazer aqui de receber Camila Rodrigues. Camila, é um prazer te receber. Obrigada. Gente, a Camila vai contar um pouquinho aí do que ela faz, ela vai se apresentar, estrategista digital, atleta, né, aí ela tem uma agência também aí de comunicação. Camila, eu quero que você se apresente para as nossas borboletas. Claro. Bom dia, boa tarde, né, obrigada pelo convite. Boa tarde, borboletas. Eu sou Camila Rodrigues, estrategista digital, tenho uma agência de comunicação voltada para a produção audiovisual. A gente também tem um braço aí de marketing político, né, que tem vindo com força nesses últimos anos. Eh, Sou mãe, sou atleta amadora, e é isso. E como que você descobriu esse movimento, essa ação que a da linguagem, da comunicação? Eu acho que eu juntei muito coisas que eram minhas, como o esporte, por exemplo, sempre fez parte da minha vida, então é um movimento físico, né, que a gente faz Sim. para alcançar objetivos, e eu fui incluindo isso dentro da minha rotina, dentro do empreendedorismo, dentro da da fala, né, do que a gente traz de comunicação, que é mostrar, e mostrar o quê? Mostrar o movimento das pessoas, o trabalho, a rotina, a vida pessoal. Então eu sempre falo que o movimento é minha linguagem justamente por isso, porque em movimento, né, a gente consegue Sim. mostrar um pouquinho de nós, do que a gente tem a oferecer. E como que foi o começo da sua carreira aí como estrategista? Como estrategista, comecei com marketing em 2018, foi uma transição de carreira e foi quando eu comecei a empreender de forma mais séria, né, com CNPJ, com tudo. E antes da pandemia, antes daquele boom do boom do marketing, né, de tudo estar na internet, eu fiz algumas mentorias, alguns treinamentos e me dediquei ao lançamento de infoprodutos. Então a gente trabalhou com grandes nomes, grandes especialistas de diversas áreas para colocar essas pessoas na internet e vendendo infoprodutos. Então eles não vendiam só a prestação de serviço. Eles vendiam também mentorias, cursos online, né, então foi um pouco antes disso. É aquela rotina de lançamento, lives e todo esse universo aí que é, assim, muita adrenalina, eu transitei nessa área. E aí depois, tendo uma visão mais 360 não só do marketing quanto negócios, né, a gente tinha que entender do negócio da pessoa para trazer isso para o digital. Então me aprofundei muito nessa parte empresarial, e aí eu falo que hoje a estratégia ela não está vinculada só ao marketing, mas em relação a grandes decisões que os empresários às vezes precisam tomar. Um olhar que às vezes eles têm e que a gente, por ver o negócio como um todo, consegue auxiliar nisso. Essa transição de carreira, essa rotina toda foi E o muito que que você fazia antes, Camila? antes. É. Estava falando sobre isso ontem, porque eu já transitei em diversas profissões, mas eu me formei como professora, eu fiz letras, Olha. trabalhei em sala de aula aí com alunos do ensino médio durante um tempo. Depois eu saí porque eu queria, ah, conhecer coisas diferentes, desbravar coisas diferentes, então já trabalhei no aeroporto, já trabalhei como comissária de bordo, minha filha era pequenininha, então não conciliei muito bem Sim. essa distância. Já trabalhei como atendimento, já fui vendedora de loja, aí trabalhei na supervisão comercial de uma clínica, né, por fim, de oftalmologia. E aí depois disso eu fiz as minhas. Até se encontrar É, aí no marketing. sim, exatamente. E quando você percebeu que você poderia estar ajudando as mulheres? Foi de um fracasso de uma cliente, foi de uma decepção dela que ela teve com esse mercado digital, em que ela colocou talvez expectativas demais e não, eh, conciliou no sentido de: "Vou ter uma constância, vou perpetuar até que aconteça", né. Então,
é um mercado em que a gente é bombardeado o tempo inteiro de que a gente vai ter um resultado, a gente vai ter, né, 1 milhão na conta depois de um 6 em 7 depois de um lançamento, e não é assim a realidade quando você está construindo algo do zero, quando você está ali iniciando com poucos recursos, às vezes. Então, algumas pessoas se frustraram, e principalmente mulheres, e aí eu fiquei muito inconformada, falei: "Não, essa mulher com tudo que ela sabe, com o que ela tem para entregar para o mundo, para as pessoas, não tem como ela não estar aqui, e não só ela quanto outras". Então foi de uma indignação, e eu falei: "Não, eu preciso estruturar isso para ajudar as mulheres, principalmente, a estarem ali, mas estarem de uma forma não encaixotada, né, não Sim. numa fórmula, a estarem como são, mais livres, né, mostrando ali a identidade, porque é isso que hoje é o diferencial de todas nós que estamos oferecendo algo, e principalmente na internet, né, com essa exposição. O que que diferencia um profissional do outro? Ele, não é a técnica especificamente do que ele aplica, não é a habilidade técnica, é comportamental para que haja conexão com as outras pessoas e elas consigam ali vender seu serviço, seu produto. Então, pegando essa insatisfação e trazendo para a realidade a minha, de quantas vezes eu fiquei insatisfeita com resultados que eu não tive e outras mais, eu quis intensificar nessa questão de acompanhar essas, empresárias, né, empreendedoras digitais. E como a sua experiência no digital, ela conecta com a sua missão de empoderar as mulheres? Total, né, porque, eu não reforço a ideia de que só exista o digital, pelo contrário. Essa conexão pessoal que vai ser transmitida lá, ela é muito importante. Então é um conjunto de coisas que a gente agrega para um profissional, para que ele no digital consiga expressar a reputação dele com coerência, sem que atropele as áreas pessoais, né, e que isso seja uma sobrecarga mais ainda, porque a gente como mulher já vive uma exaustão, né, que a gente mesmo se impõe. Então essa dinâmica de trazer isso para o digital é a expressão de tudo que é feito aqui atrás, no bastidor. Não que precise ser exposto à vida da pessoa de forma alguma, mas é uma expressão disso, né, de quem é essa pessoa. É, você não assim, você não vai expor toda a sua vida, você não vai expor o íntimo ali, mas você vai mostrar quem você é ali, você vai mostrar quem você é profissionalmente, quem você é pessoalmente, porque a partir disso, o seu paciente, cliente, não sei o quê, ele vai estar ali se conectando com você. Porque se aquele serviço ou produto que você oferece, tem mais 1000 pessoas que oferecem Exato, também. Então, assim, por que que ele vai tratar com você? ex Por que que ele vai comprar de você? exatamente. Quando essa barreira, a gente tem que tentar tirar essa barreira, né, de algo que de pessoas que a gente não tem afinidade, a gente não consegue conhece pessoalmente. Mas a gente tem que demonstrar essa confiabilidade para quem está ali do outro lado. Então, muita gente falava assim: "Ah, Camila, mas e quem cria personagem na internet?" Igual Cíntia Chagas da vida, que cria ali um tom de comunicação, né, que é muito mais provocativo, tem um ponto de arrogância ali, né, nas respostas que elas dão, em tudo. Isso é uma coisa que ela criou lá atrás, mas que ela segura. Todo mundo consegue? Não, É muito mais leve você começar sendo você, para que você tenha constância e chegue onde você quer chegar. Quem vai por um outro viés, ele tem que ter outras habilidades ou outros perfis comportamentais. Então, não é tudo para todos. Existe uma forma de cada um chegar lá, para que seja coerente consigo mesmo, né. Então, a gente trabalha exatamente esse ponto que, marketing é só então mostrar. não, Mas por trás é uma pessoa. Como que ela reage a isso, como que ela reage à exposição, como que ela interpreta isso. Todo esse trabalho a gente tem que fazer antes,
Isso. Porque senão a gente chega em locais, igual a gente estava falando aqui antes, né, de pessoas que não conseguem perpetuar um projeto, É. porque vem desafios no caminho. Sim, você tem que driblar os desafios, você tem que contornar eles, porque, assim, se você está sendo verdadeira no que você faz, se isso é o seu propósito e se você seja o alcance que você quer que tenha, o seu projeto ele não pode ficar você não pode desistir dele, Exatamente. a não ser quando você não faz com o coração. É, que é um impulso ali só pela oportunidade, não tem nada que embase "Ah, o eu propósito. vou eu vou pela audiência, eu vou porque tá na trend, eu vou porque agora tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também", Exatamente. mas não vai, É incoerente, né. não se sustenta. E me conta só, quais são os valores pessoais da Camila que você leva no seu trabalho? Responsabilidade, acho que é o o maior. Liberdade, coerência, a a amizade, e aí eu falo amizade, mas porque independente de ser com a família, né, ter esse sentimento, esse cuidado, ou com amigos, ou com amigos mesmo, ou com Sim. profissionais que a gente trabalha junto, é um tom de cuidado mesmo, de parceria e de observação, né, para que a gente não ultrapasse ali limites nem nossos, nem do outro. Respeito, muito respeito, tanto a mim mesma quanto Sim. ao outro. E existe alguma história de alguma mulher que você ajudou e que te marcou profundamente? Existe. A gente foi recrutado, eu trabalhei há uns anos atrás numa agência, eu era a estrategista deles e gerente de projetos. E lá, um dos donos, dos CEOs, eles trouxeram uma campanha de mentoria para um grupo que era de uma comunidade lá de São Paulo, que é a agência é de lá. Então era uma comunidade que é uma favela, né, chama Favela Haiti, e eles queriam trazer profissionais para ajudar pessoas que já tivessem uma alfabetização, profissionais de alguma área específica, que pudessem ajudar e orientar quem estava começando a empreender lá na favela. Então, as manicures, confeiteiras, até empregadas domésticas, enfim. Quem estava querendo empreender, melhorar essa questão de empreendimento, né, do empreender, eles recrutaram alguns mentores. E aí a mentoria era para a gente criar ali um projeto bem simples, porque eles estavam concorrendo a uma verba financeira para montar o seu negócio, o primeiro negócio. E a gente fez, acompanhei. A minha mentorada, né, na ocasião era a Joelma, e ela veio do Nordeste, constituiu família ali, tinha um bebezinho pequeno, e a gente trocava muito essa conversa de vida. E passou por muitas situações, e estava ali ainda com garra. Ela falou: "Olha, eu tô trabalhando como caixa de um supermercado aqui mesmo, mas eu quero a minha confeitaria". E assim, aí ela me mandava foto dos bolos, bolo de aniversário que ela fazia Ela já por ali fazia. é. E eu falei: "Meu Deus, eu tenho que ir em São Paulo pra comer esse bolo, porque eu não vou conseguir enviar aqui pra mim. É perecível, não dá". A gente construiu essa relação, assim, de muita, né, parceria. E aí a gente construiu uma apresentação, eu acompanhei online, eu pedi para alguém, né, acompanhar online a apresentação dela. Ela conseguiu o prêmio, né, foi uma das pessoas que foi premiada, e depois ela me mandou recentemente, ela me mandou, eu fiz algo a mais. Eu pedi para os designers, né, que eu trabalhava, falei assim: "Gente, vamos entregar uma logo para a confeitaria da Joelma?". Ela vai começar com a marca dela, né, com o nome ali da loja, Uhum, mesmo que seja dentro de casa, ela já vai ter um Instagram. Aí eu fui ensinar ela, fui ajudar a mexer no Instagram, criar uma conta para divulgar os bolos, os uhum. doces. E aí ela me mandou recentemente uma foto que ela pediu para pintar nessas, sabe, essas portas de ferro que sobe e desce assim? Sim. Ela mandou pintar a logo assim grande.
e uma fachada pequena, com a logo também, com o nome, do jeito que a gente mandou produzir para ela, né, com o design. E só que não é só uma imagem ali numa foto, foi um agradecimento sobre esse período que eu acompanhei ela e que ela já estava vivendo uma transformação, uma outra fase na vida, mesmo dentro da favela, mesmo dentro da comunidade. Ela tinha já dado saltos dentro da mulher que ela era, a mãe, e todas as lutas que ela tinha passado, né, todos os abusos que sofreu, toda a dificuldade financeira e tudo isso, mas hoje ela conseguia ajudar a família e dar, né, coisas melhores para os 2 filhos que ela tinha. Então foi uma coisa, assim, que não tinha muito a ponta do digital, mas o digital que me trouxe nesse caminho e a gente ainda conseguiu agregar, né, Tá. algumas coisas. Foi muito E forte. com toda essa sua experiência, você foi trilhando o caminho para ser mentora, para dar palestras. Como que foi estar entrando nesse outro mundo? Eu me liguei esses dias que a palestra, né, estar ali na frente falando para as pessoas e levando um conteúdo, eu tinha treinado lá atrás, que eu fui professora. Eu falei: "Ah, eu já me vi nesse lugar, assim". Eram adolescentes bagunceiros. Deu start. Gente, eu sei Eu ensinar. falei: "Eu já fiz isso de outra forma, totalmente diferente", mas me peguei, né, nesse caminho, porque eu sempre gostei de me comunicar bastante e sempre gostei da parte da educação, do ensino. Então sempre disseminei a atividade de leitura, fosse na igreja, quando eu era adolescente, e quando eu fui para esse caminho mais natural, né, de sair aqui da operação, e aí levar conhecimento, seja numa mentoria, nas consultorias que eu dou, ou através das palestras, eu estava nesse lugar de contribuir com a educação, com conhecimento, com estratégia, com conduzindo ali o que às vezes as pessoas, pra gente é muito normal, né, porque é o que a gente faz, mas para quem tá do outro lado, às vezes uma frase, uma Hum. palavra, um insight, ela já tem uma mudança de comportamento, uma mudança no negócio dela. Então, foi muito legal, assim, foi desafiador pra mim, né, Sim. pensar assim: "Nossa, mas eu vou pra esse caminho agora?" Aí depois eu: "Ué, mas nossa, esse já é o meu caminho, né, eu já eu já vim aqui". Mas é muito legal, muito gostoso, eu gosto muito dessa troca, e Uhum. eu gosto muito de contribuir de alguma forma, né, não só numa palestra, mas às vezes numa conversa aqui, só com uma empresária, né, ou num podcast que alguém vai ouvir e vai falar: "Ó, bacana isso aqui, vou pegar pra mudar alguma coisa aqui no meu negócio". E me fala do conceito do movimento é a minha linguagem. Então, esse conceito é porque eu sempre gostei, né, a questão do esporte vem muito Uhum. nessa frase, eh, mas eu não estaria aqui se de alguma forma eu não tivesse me movimentado e a gente não tivesse se conectado. Uhum. Você acredita que é a mesma coisa. Se a gente não se movimenta, às vezes a gente perde as experiências da vida, a gente perde as oportunidades, e eu não estou falando só de dinheiro, oportunidade de viver uma coisa nova, de, conhecer um lugar novo, pessoas. Então quando a gente se movimenta, seja presencialmente ou seja Sim. na internet, ali no Instagram, a gente tem, eu acredito que traz aquela, eh, é onde a gente tem um entendimento da presença. Apesar de estar em movimento, que o movimento é uma ação, né, você sai da inércia e você faz uma ação. Sim. Então você sai desse estado aqui e você tem uma presença dentro desse movimento. É o estado presente. E é o que às vezes a gente se perde pensando em: "Ai, lá na frente ou lá atrás, e o que eu vou fazer?". Não é tanto aplicado no que se refere a corpo, no que se refere à mente e ao seu trabalho mesmo, esse movimento. Exatamente. Você aplica ele em todas as vertentes da sua vida. Sim.
exatamente. E como que você, e a prática esportiva, ela ela te ajudou bastante também nessa parte do trabalho, do foco, da persistência, Disciplina, não? constância, foco, eh, saber ir atrás de um objetivo específico, decidir que você é capaz de ter de realizar aquilo ali. E não precisa ser grandes coisas. Se a gente traz para o universo da corrida, "Ah, eu não corro, então eu vou caminhar, vou correr, eu vou caminhar, vou correr até eu conseguir só correr 500 metros, Hum, 1 quilômetro". E aí a gente vai fortalecendo essa coragem que às vezes a gente não tem, ou a segurança no que a gente pode fazer, no que a gente pode realizar, e o nosso corpo é a materialização disso, porque a nossa mente: "Ah, talvez eu não consiga ter um podcast". se você quiser, você pode. Pode. O nosso corpo ele mostra que a gente pode realizar as coisas, através da atividade física, obviamente, que é um dos pontos que você mais consegue realizar. "Poxa, eu tô criando músculo, tô emagrecendo, ou tô conseguindo me movimentar melhor". Minha mãe esses dias falou assim: "Tô conseguindo amarrar de novo o tênis, que eu não estava nem Não estava conseguindo". conseguindo, por ter se movimentado. Voltou a praticar atividade física, tá cuidando melhor da alimentação. Então, o esporte ele traz essa representação para dizer para Pri: "Você consegue fazer uma corrida, você consegue ter um podcast, você consegue se conectar com pessoas incríveis, você consegue ter um consultório onde você quer Quer. ter, a gente consegue". E por ser muito por ser uma dor, né, o esporte, Sim. ai, é dolorido, você fica dolorida, você fica assim: "Ah, meu Deus, por que que eu tô fazendo isso?", mas depois você vê o resultado. Então você entende que esse sacrifício, ele tem um objetivo que vale a pena e você tem uma recompensa. Ontem eu estava com um paciente no consultório, sedentário, muito tempo, e que agora resolveu praticar esporte. E aí entrou na academia. Aí ela: "Quantos dias você vai?" Aí eu falei: "Cara, assim, tudo dando certo, não tem nenhuma intercorrência, segunda a sexta eu tô lá. E fim de semana eu tento, pelo menos ou sábado ou domingo. Todo dia?" Aí eu falei: "É". Ela falou: "Você não sente dores?" Aí eu falei: "Sinto. E sinto principalmente se acontece alguma coisa, eu fico alguns dias sem ir, quando você volta, dói tudo de Dá novo, mais ainda, né. dói tudo de novo". Aí ela pegou e falou assim: "Ah, então, agora eu tô indo só lá na esteira e na bicicleta, porque eu não quero sentir dor". Aí eu falei: "Cara, você não pode parar, você tem que persistir. Você persistir e ter constância, você não vai sentir dor". Mas e nesse Assim, nesse nível de dor, você não vai ter, você vai tipo assim, vai progredir carga, vai ser desconfortável, vai não sei o quê, você vai se adaptando, o seu corpo vai ficando mais forte. Mas se você for lá na musculação e aparecer uma semana depois, você vai estar toda semana doendo. nesse caso, o significado da dor é progresso, Sim, é progresso. é o que eu falei, a dor inicial é aquela de você estar movimentando seu músculo, mas depois não. Aí eu falei pra ela, falei: "A atividade física ela é ingrata, porque ela não tem memória nenhuma, ela se esquece completamente de você". Ela olha e fala: "Vai ter que fazer tudo de novo, colega. Não adianta, É. vamos sofrer de novo aqui". Aí ela: "Mas você sente esse nível de dor que eu senti?" Eu falei: "Sinto". É, às vezes acha que é uma coisa muito pessoal, né. É, E nem eu todo mundo falei sente dor. eu falei: "Sinto", e todo mundo sente. Agora se você ficar picando, você é aqui, e é esse exemplo que você leva para todas as suas outras áreas da sua vida. Se você não progredir, se você não insistir, se você não tiver constância, você não vai evoluir, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja em qualquer outra área da vida. É, exato. É,
Essa questão ela me traz muito a uma facilidade de viver o desconforto em outras áreas. Que quando você sente um desconforto, é uma vergonha, ou é alguma coisa que alguém falou, você sente aquela primeiro, né, primeiro momento você sente Sim. aquele desconforto ali, tá, mas isso é só desconforto. E passa, outro dia, próximo, amanhã já resolveu, amanhã já não tá desconfortável, amanhã você já tá ambientado, amanhã não dói tanto. Sim. E são esses aprendizados que você compartilha com as mulheres. Com certeza. Inclusive, você falando aí até da sua paciente e de você, né, por Sim. praticar atividade física, a gente vê mais ainda hoje a internet está aí para com uma tendência de mercado até pelas gerações mais jovens, que estão muito mais atreladas ao esporte, a uma rotina de vida mais saudável, né, os adolescentes eles não estão mais preocupados em balada, tarde, outro tipo de comportamento, né, que a gente vê dessas novas gerações. Mas que traz essa percepção pra gente, para as gerações mais, passadas, de cuidado, porque a gente não necessariamente prioriza isso. E aí o que a gente vê são tantas empresárias maravilhosas, né, com muito sucesso, mas que às vezes deixam a rotina de autocuidado, saúde de lado. Então eu venho fomentando essa questão de cuidado mesmo. Você é empresária de sucesso, mas está cuidando da Você saúde, tem que te cuidar. principalmente da sua saúde, para cuidar do seu negócio, para cuidar dos seus. Então, isso porque é muito forte, é muito natural mesmo. E é isso que falta, que a gente vê que está faltando na maioria das mulheres, assim. É o avião. Você coloca a máscara em você primeiro, Exa para depois você ir ajudar outras pessoas. E eu quero que as mulheres não enxergam isso. Então, tipo assim, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar de outras pessoas? Uhum. E outra, né, a gente vai numa corrida tão desenfreada pela produtividade, nós como mulheres nos colocamos muito nesse lugar, né, de produzir, de performar, de ter sucesso. E aí a gente não olha aquele outro ponto, mas daqui a pouco estamos doentes, estamos com exaustão, burnout, não, que é tão mais comum hoje de se ver, que são muitas obrigações, não é só o trabalho. A gente Uhum. tem que lidar com muitas coisas. E tem uma questão emocional muito mais delicada nesse sentido, né, para conseguir. E aí, se a gente não cuida disso, que também é um ponto de cuidado mental, emocional, Uhum. a gente fica nessa montanha-russa de altos e baixos, ou de ficar doente, de ter recaídas aí, né, ou ter que usar muita medicação, Não, não dá. e não dá. Não é o ideal, né, não é o caminho aí de Hum. uma longevidade que a gente busca. E quais os maiores desafios você já enfrentou? Seja na vida profissional, pessoal? Acho que o maior desafio da minha vida pessoal que eu já enfrentei até hoje foi perdi um filho, então foi uma dor É. devastadora, antes da minha filha, né. Eh, mas acredito que muitas situações de que eu me deparei com falta de maturidade lidando com pessoas com falta de caráter. Uhum. Acho que nesse sentido, profissional principalmente. E já teve movimentos que você pensou em desistir? Ah, sim. Muitos, muitos vibes. Apesar de gostar muito desse ponto de marketing, já pensei diversas vezes. Principalmente quando eu vi essas pessoas também desistindo. Eu falei: né, eu acho que isso aqui não é isso não. Por que que eu tô fazendo isso? Uhum. Isso tá me levando e levando pra onde, né? Que caminho? Depois eu depois você vai pensar melhor e ver que não é isso, né, são momentos de fragilidade que a gente Sim.
Fala: "Não, isso aqui não vai dar certo, eu vou por outro caminho", mas não tem nada a ver. E o que te mantém firme? O que me mantém firme é a certeza de conquistar os meus objetivos, de ser um exemplo para minha filha, como mulher, principalmente. Não só como mãe, né, porque a gente comete muitos erros, Sim. mas como mulher, como profissional, com comportamento, com atitudes, com postura. Então eu acho que é isso, minha família. E quais as conquistas que te enchem de orgulho? Quais conquistas? Ah, eu acho que de forma geral, quando eu me coloco num lugar de fazer, de coragem, de transformação, porque colocar momentos memoráveis aqui, a gente tem alguns. Quando eu fiz minha primeira meia maratona, eu me Sim. senti, nossa, foi ótimo, porque foi um período de dedicação, Sim. você tem que ter um empenho, você tem treinos muito intensos e abdica de várias outras situações, então quando você chega naquela linha, você fala: "Ai, consegui". É é vencer a si mesmo. Olha, eu vou te falar, a minha primeira eu fiz 2. Hoje eu não corro mais, já corri, mas vou voltar a correr. Por favor, vamos correr daqui. É. A primeira que eu fiz, ela foi no Rio de Janeiro, Uhum. e fui eu, uma amiga, acho que tinha o esposo, não lembro se tinha o esposo dela ou não. E a gente largou juntas, em determinado momento a gente se perdeu e ela ficou pra trás, eu peguei e falei: "Cara, eu vou bem de", assim, porque eu estava lá pra curtir, Uhum. eu não estava pra não fazer tempo, pra ver peito, nada, eu estava pra curtir aquele momento. E eu fui bem devagar pra ver se ela me alcançava de volta, se a gente se reencontrava, né. Só que nada, eu tive que ir sozinha mesmo. Aí fui curtindo o momento, olhando aquela paisagem do Rio maravilhosa, respirando bem, porque aqui em Brasília você corre, o ar não vem, né, tamanha secura. E na hora que chegou no final, na hora que eu passei a linha de chegada, essa sensação é maravilhosa. Eu olhava assim: "Cadê ela que eu queria abraçar ela, queria abraçar". Mas é uma sensação indescritível, assim, de você falar assim: "Cara", e aí a gente conecta com aquilo, o que você quer, você consegue. Consegue, consegue com coragem, né, Basta dedicando. treino e dedicação. Exatamente. E principalmente acreditar, né, que aquilo vai ser realizado. Porque quando você começa a treinar, você fala: "Ah, porque eu vou realizar", então a gente começa a treinar. É a mesma coisa, né, para diversas situações. É, eu falo que o esporte em si, ele leva muito para as outras áreas da nossa vida, assim. O que você faz ali, seja no seu treino dentro de uma academia ao ar livre, você leva isso para as outras áreas. Exatamente. A gente assim, como eu faço há bastante tempo, já vivi outras épocas do esporte. Hoje a gente está em ascensão, a corrida então, né, tá Sim, não, vê um boom, né. é. Mas antes as pessoas corriam sem equipamento, com um tênis mais ou menos, mais simples, sem tanto esse ponto de: "Nossa, eu tenho que fazer tal tempo, eu tenho que fazer uma maratona, eu tenho que ter o tênis tal, eu tenho que ter nã-nã-nã e nã-nã-nã". Não que é ruim, eu não acho ruim não, eu acho ótimo, porque quanto mais a gente está disseminando o esporte, melhor. Sim, Aí vai de comportamento para comportamento, né, cada pessoa vai ter um aí. A gente entende que, nesse sentido, você não precisa de muita coisa. Você precisa estipular o que você quer, o objetivo, sim. você vai treinar, você vai se dedicar para aquilo, ou seja, você vai ter disciplina, você vai se dedicar, se tiver que abrir mão de alguma situação, você vai ter que abrir mão, então você já sabe disso. E aí você vai ter o que você merece ali, né, na linha de chegada. Se dedicou àquilo. E antes a gente não colocava tanta pressão É. nisso.
que não tinha essa história de aparecer tanto, né, porque hoje a questão é que a gente aparece muito, o tempo inteiro tá sendo exposto. E antes não. Então eu peguei essa fase da leveza e eu sigo dessa forma. Eu falo com muitas pessoas que começaram agora, porque a referência é outra, né, a referência é: "Ah, mas eu tenho que comprar aquele relógio tal, tal. Ah, mas eu tenho que", aí me manda os tênis pra eu ajudar a escolher e tudo. Calma, vai nesse aqui, vai com o cara, vê se gosta Vai primeiro. seu, né. Às vezes nem vai gostar de fazer, daqui a pouco vai escolher outra coisa, então calma, né, não coloca tanta pressão nisso. E aí a gente vai conduzindo, mas é engraçado, é interessante, porque apesar de ter muitos conteúdos relacionados ao meu trabalho, a coisa que eu mais recebo interação São é por conta da corrida. É impressionante, mas muito legal. esses dias eu comentei, eu falei: "Cara, assim, é aquele hábito, você tá lá na academia, você posta, não sei o quê". E é porque você incentiva outras pessoas, mesmo o seu foco não sendo aquele. E quando você não posta, cara, sempre que tem alguém que vem. E aí? Cara, E aí? eu teve época de pacientes, amigas que moram em outros lugares, assim, seguidoras, de virar assim: "Casa, cadê sua foto no elevador antes das 6 da manhã?" Aí você fica assim: "Cara, quando você tá achando que não tem ninguém prestando atenção, tem sempre Tem. alguém ali E que". a gente sempre tem esse poder de influenciar, né, as pessoas, principalmente nos bons hábitos. Teve um post, eu até repostei, não sei se você viu, que fala que as pessoas odeiam os posts que são de treino, rezar às 4 da manhã, da corrida e de postar comidas fitness. Aí eu falei: "Gente, eu tô no 50%, então eu preciso voltar a correr e preciso postar comida fitness". É, é. Ai, ai, não, mas todo mundo gosta, não tem essa não. É, Só que não gosta porque não tem ou nada a ver com isso mesmo, ou porque não faz e aí fica ali com aquele sentimento de: "Pra que que tá fazendo?" planos futuros da Camila. Ai, meu Deus, tantos planos. Esse ano me movimentei para que as coisas acontecessem, as oportunidades me encontrassem de alguma forma. E aberta, né, não só ao que eu te falei, a gente vem aqui com um pilar profissional de marketing, mas não é só isso. A gente vai criando outras habilidades, trazendo outras habilidades que não são técnicas, né, e a gente pode agregar tanto em negócios quanto em projetos novos. Então, tem aí alguns projetos na área, social, tem algumas coisas acontecendo nesse sentido, mas é isso. Camila, e eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas borboletas, seja uma mensagem inspiradora, seja uma mensagem de encorajamento. Deixar uma que eu falei bastante agora em setembro, que foi meu aniversário. Eu sou muito do planejamento e da organização, mas mesmo que você tenha tudo planejado, deixe sempre janelas e espaços abertos para que a vida surpreenda a gente da melhor forma. Maravilha. E onde nós conseguimos te encontrar? Instagram, né, rede principal, Hum, Camila com C, 2 L's, Rodrigues. Tô lá no Instagram, TikTok é a mesma coisa, né, o mesmo arroba. uhum. Pode mandar mensagem, pode acompanhar e pra gente ter grandes trocas lá também com as borboletas. Com certeza teremos. Camila, eu queria te agradecer muito. Você vir aqui, disponibilizar seu tempo, contar de toda a sua trajetória e de todo o seu propósito de vida, que é lindo. Te agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço pelo prazer de te conhecer e a oportunidade. E borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Pri. Cara, vocês gostaram desse episódio? Porque eu adorei. Aí tá mergulhando na história da Camila, muito inspiradora, com muitas dicas que a gente consegue aplicar aí no nosso dia a dia. E eu espero vocês também, dê uma passadinha lá no meu Instagram, @DRA Priscila Pajoro, para várias dicas de saúde bucal.
para vocês estarem deixando o sorriso sempre mais lindo. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!